Tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, professor. Olha, é uma satisfação, tá aí. A TV prevê, como faz toda vez que tem eleição na OAB, além de entrevistar os candidatos de São Paulo, costuma entrevistar os candidatos da seção local da OAB e faz o debate. E esse ano nós vamos fazer tudo. Vamos trazer todos os candidatos, são 5 candidatos aqui de Bauru, e nós vamos fazer o debate. A novidade esse ano é que nós estamos trazendo o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente. Porque depois que o Sarney foi presidente, viu, Cláudia? Quer dizer, a gente tem que cuidar do vice, porque embora o Eduardo está com saúde e tudo. E eu desejo longevidade, vida longa, sucesso, né? Mas é uma honra poder participar como vice também. Bom, e a minha grande satisfação, os dois foram meus alunos no Prevê, e ótimos alunos, e eu acredito que entre os outros candidatos vão aparecer mais alunos nossos aí nessa caminhada do Prevê, preparando alunos de 2º grau em Bauru. E está esquematizado. Samuel já deu a pauta, parece-me que vem hoje o Eduardo, né? Na sexta-feira vem o candidato da Chapa 3, o Milagre, o José Antônio Milagre, e o seu vice, a sua, não sei. Na terça-feira. Quem que é? Doutora Marcela. Marcela. Então, o Milagre é a doutora Marcela. Na terça-feira, dia 3 de novembro, vem o Medina, da Chapa 5, Bauru pela Ordem. Quem que é o vice do Medina? Doutora Jaqueline Comiyama. Jaqueline Comiyama. No dia 4, o advogado o Tesani, da Chapa 2. Quem que é o vice do Tesani? É o Jorginho. O Jorginho, o sobrenome. Vocês estão afiados, hein? Estão sabendo, temos que saber quem que nós vamos enfrentar, lógico. Companheiros de diálogo, né? São amigos também, né? Claro. Encerrando a entrevista, né, a última entrevista, claro, a gente deixa o atual presidente, né, o Alessandro Bien, e o seu candidato a vice. Do Bien, vocês sabem quem é? Doutora... Negresoli? Acho que é a Márcia Negresoli. Doutora Márcia, isso mesmo. Então tá aí, você que é advogado principalmente, ou interessado nas coisas importantes de Bauru, acompanhe nessa semana e na outra os 5 candidatos a presidente em Bauru, da nossa seção de Bauru, e que vão mostrar serviço principalmente para a categoria de advogados. O Brasil tem muito pouca sociedade civil, infelizmente, completamente diferente dos Estados Unidos, da Europa. E a OAB é uma das únicas reservas da sociedade civil que deve ficar sem cunho político, né, realmente em prol da sociedade civil, que defende os advogados do Brasil, e não só isso. Ela tem uma história de estar ligada a um montão de movimentos sociais em toda a história do Brasil e muito importante. Já teve uma expressão nacional muito grande em outras legislaturas e hoje tem uma expressão muito boa também no cenário nacional. Eu vou começar pedindo para cada um dos candidatos, o Eduardo é o candidato a presidente e a Cláudia é candidata a vice-presidente, que apresentem um breve currículo. Eduardo, onde se formou, que tipo de advocacia faz, coisas desse tipo. Obrigado, professor. Professor, eu sou formado aqui na Faculdade de Bauru mesmo, sou advogado militante há 22 anos e sou sócio proprietário da Avalone Advogados. Exerço uma advocacia para grandes empresas, em especial para instituições financeiras, e estamos aqui querendo, na verdade, colocar um pouco, tanto dessa experiência que nós temos da militância na advocacia, como da experiência de gestão em prol da nossa categoria profissional. E tenho a minha vice aqui, a doutora Cláudia, né? Doutora Cláudia, Pois é, Duda. que traz um perfil muito interessante também para a nossa categoria.
Cumprimento meu colega de chapa aqui, Eduardo. Agradeço, Duda, essa abertura, essa possibilidade de nós dialogarmos aqui e trazer a informação para o eleitor e para a comunidade de Bauru, né? Como você bem diz, a OAB tem uma função social importante. Bom, meu nome é Cláudia Mansani Queda de Toledo, eu sou bauruense, estudei no Colégio Prevê, no famoso Objetivo Especial, né, que trouxe a todos nós uma formação altamente diferenciada. Nós escolhemos as faculdades que nós gostaríamos de estudar. É verdade. E minha vida é toda em Bauru. Eu sou formada pela IT em 91. Logo depois de me formar, tinha muitas dúvidas sobre a carreira acadêmica ou como conciliar tudo isso, Duda. E eu ingressei no mestrado da PUC. Então fui estudar, concomitante a isso já advogava. Então eu sou mestre em Direito pela PUC. Há 3 anos concluí o curso de doutorado aqui em Bauru, sempre voltada para a área do estudo dos direitos fundamentais. Sou professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos. É o meu grande orgulho que conseguir fazer a advocacia dialogar com o estudo diário e permanente, né? E nesse contexto, Duda, enfim, eu vivo da advocacia. Eu dou aulas, mas eu vivo da advocacia. Ela proveu o meu sustento, de forma que eu me sinto muito legitimamente colocada para lutar em torno da dignidade da advocacia em Bauru, né? Então, esta sou eu e agradeço mais uma vez a abertura da TV Prevê. A Cláudia é casada com o Flávio Toledo, que é diretor da instituição Toledo de Ensino, advogado, e que foi nosso aluno também, o Flavinho, né? No curso de estradas, né, Duda? Curso de estradas, né? E dá aula na IT, você dá aula em Minas Gerais também. Eu dou aula numa faculdade em Minas. É. O meu vínculo, atualmente eu não tenho vínculos funcionais com a IT em Bauru. Meu vínculo é afetivo, por óbvio, como o seu também, claro, né? A gente está sempre torcendo pela IT para que tudo dê certo. Mas o meu vínculo funcional é com uma faculdade no sul de Minas, Faculdade de Direito do Sul de Minas, onde eu dou aula, fica em Pouso Alegre. Eu brinco que eu viajo aqui 1.000 e poucos quilômetros por semana, mas com muita alegria, porque lá eu dou aula de Constitucional, de Direitos Humanos, e também sou professora no curso de mestrado, que é uma satisfação. Eu ministro uma disciplina que chama-se Constitucionalização do Direito. É toda a ressignificação do direito, Duda, à luz da força constitucional. Então, isso, democraticamente, é muito interessante. Enfim, é isso. Pouso Alegre. Eu tenho uma irmã formada em medicina em Pouso Alegre. Na Univaz hoje? Hoje é Univaz. Hoje ela é médica em Franca, pediatra. Aqui em Bauru falta pediatra e lá em Franca sobra pediatra, você acredita? Olha. O prefeito até tomou uma atitude lá em Franca, minha irmã me ligou ontem. Ela tinha 2 períodos. Como ela já aposentou, ela já tinha reduzido para 1. Até para contar isso, até para entender que o Rodrigo vai ter que fazer esse tipo de coisa em Bauru. O prefeito de Franca, olha, ele diminuiu todos os médicos do pronto atendimento para 1 período. Diz que a cidade quer matar o prefeito. Mas que jeito? E os outros? Ele fez isso semana passada. Diz que diminuiu todo mundo. Todo mundo passou para 1 período. Minha irmã já tinha diminuído para 1 período, que ela já aposentou e está fazendo 1 período só na prefeitura. Eles não sabem o que vai acontecer. Mas ele está sendo corajoso porque diz que não tem dinheiro para pagar os médicos. Olha que situação que está o país. Né? Esse é o dinheiro que tem que aparecer, né, Duda? Mas vamos lá, vamos. O Eduardo, que é o candidato a presidente, responde essa pergunta, Eduardo. Por que você quer ser presidente da OAB local? Bom, professor, eu vejo a OAB, eu acho que de uma forma não diferente que os demais colegas aqui de Bauru.
nós vemos uma OAB amorfa, uma OAB parada. Nós não temos da OAB o trabalho que nós esperamos que ela realize. Nós precisamos aqui pensar nos direitos dos advogados, no respeito às prerrogativas dos profissionais. Nós temos que estar atentos às necessidades dos advogados. E vemos que aqui, dentro da nossa OAB, isso não ocorre. Professor, nós temos na OAB, nós temos a diretoria dela, que são formadas por 5 membros na diretoria. Nós temos o presidente, vice-presidente, temos o secretário adjunto e tesoureiro. Abaixo dessa diretoria, nós temos as comissões. E na OAB nós temos 59 comissões. E o que eu vejo de tudo isso é que essas comissões, muito embora estejam com profissionais ali dentro, advogados que estão focados e querendo ajudar a nossa OAB, não realiza a parte significativa daquilo que seria de ser realizado. E o porquê que nós encontramos nessa situação? Pela falta de apoio. Eu estive na OAB e fiquei 10 meses à frente da Comissão de Esportes. Não tive qualquer apoio dessa gestão da OAB para a realização de todos os projetos que a mim foram confiados. Fui buscar apoio de colegas, amigos da iniciativa privada. Consegui apoio. Nós fizemos uma boa participação e uma boa gestão nesses 10 meses que estivemos ali. Ocorre que nós percebemos é que isso que nós sofremos à ocasião e deixamos de trabalhar para a OAB por esse problema que nós vemos, é a falta de valorização das pessoas que estão dentro da ordem e também para quem a OAB trabalha. Não existe essa valorização. Então, esse é o grande problema que nós encontramos dentro da OAB. O que você acha que a administração atual faz uma administração muito centralizada nela e não dá força? Eu acho que a OAB, ela não apoia. A OAB, eles pedem... Não delega. Eles pedem para realizar um trabalho, mas não acompanha, não dá o apoio. Então você encontra obstáculos e você não consegue realizar. E ao mesmo tempo não existe a valorização humana. Aquele que trabalha para a OAB, ele não é devidamente valorizado. Então até a nossa chapa, professor, chama Renovação 21. Um dos pontos relativos a isso é que nós pensamos na renovação. E renovação... Já tem um telespectador aqui, o Elton Jacques, perguntando, por que o nome Renovação 21? Justamente. Renovação 21 é porque a renovação que nós pleiteamos não é somente a renovação da diretoria, mas é uma mudança de conduta, uma mudança de posicionamento. O que é o 21? O 21 é a subseção. É a 21ª subseção da OAB. Como eu sou químico. Sim, mas eu agradeço a pergunta. Nós queremos uma mudança da diretoria dessa subseção e queremos uma mudança de conduta, que é a mudança de respeito, olhos voltados ao advogado e respeitando o advogado. Cláudia, você concorda com Eu concordo, endosso todas as palavras aqui. Isso é até uma questão interessante, que da chapa, nós todos dialogamos muito, né? Nós estamos aqui em candidato a presidente e vice, mas nós temos outros 3 membros da chapa, dentre os quais Quem são? O Fábio Gabos Álvares, que é também professor, colega advogado, a Lívia Palumbo, vai se lembrar, é advogada, é mestre, filha do Pinho, do professor Pinho. A filha do Pinho? Filha do Pinho. O Pinho tem uma filha que faz medicina lá em Mogi. A Lívia tem 29 anos, 29. Né? E o Rafael Ferreira, que é advogado militante já há 15 anos. Enfim, tem o Gabos bastante... foi professor do Previ. O Gabos foi aluno meu também. Aluno. Agora todos fomos, né? Todos, difícil. Quem que é o outro? Ferreira? Rafael Ferreira. Rafael Thomas Ferreira. Que... É advogado militante já há 15 anos, advocacia, tem muita experiência e está somando conosco aí. E essa ideia, né, de renovação, que você me pergunta, Duda, se eu concordo, vem naquela pergunta, todo mundo diz assim,
Por que vocês querem ser candidatos? Política do AB é muito difícil. Para falar bem a verdade, os colegas tomam a liberdade de dizer o seguinte: política do AB é um lixo. Eu falo um lixo. A gente tem que pensar que as instituições, Duda, elas são formadas por pessoas. E se as pessoas são boas e não trabalham para si, mas para a representação que de fato elas precisam servir, as instituições passam a ser olhadas com uma outra dignidade. Sem dúvida. Né? É um aperfeiçoamento. Então, esta é a ideia: renovar ações, romper com projetos, projetar situações novas. Duda, essa é a... Concordo, sim. Concordo com tudo que meu presidente fala aqui. Ô Eduardo, e o que você tem na cabeça para fazer essas mudanças? O que eu vou atacar isso, qual é a sua plataforma? A minha plataforma está baseada no respeito. Eu vejo o respeito ao advogado como o ponto fundamental de todo o projeto que está sendo desenvolvido. Professor, muitos advogados vêm e falam a respeito do desrespeito às prerrogativas dos advogados. E eu coloco: os colegas têm um projeto efetivo para combater esse desrespeito? Nós temos. Nós pensamos na formação de uma comissão mista com integrantes do judiciário e integrantes advogados. Isso faz parte do nosso projeto, a parte preventiva. Nós temos que trabalhar, quando encontramos um problema, nós temos que lidar com o problema, com as causas. Então nós vamos fazer um trabalho preventivo. O trabalho preventivo começa com essa comissão mista. Com isso, nós vamos dialogar com o judiciário, nós vamos tratar de todas as questões atinentes aos problemas dos advogados com o judiciário e estabelecer o ponto de convivência harmoniosa, sem abrir mão das medidas de caráter repressivo, se houver o desrespeito. Mas mais que isso, professor, mais que isso, eu acho que nós temos que romper com o passado. Respeito é romper com o passado. Então, uma das coisas que eu abomino, é você chegar e não tratar o profissional, o advogado, e com o devido respeito até com os sonhos que ele tem. Imagina uma coisa. Hoje, quando um advogado ele recebe a carteira dele, a carteira vai lá naquele momento que para ele é um dos momentos mais bonitos e maior importância da vida profissional dele é aquele. É uma nova etapa que se começa. Nesse momento, o que a OAB oferece para ele? Salgadinho, e refrigerante, e cerveja. Esse não é o momento disso. Esse momento, esse advogado, ele quer mais, é muito mais. Deveria a OAB, nesse momento, já estar entregando para ele uma apostila das prerrogativas e marcando um curso para daqui 15 dias. Então, nós temos que olhar para o advogado, rompendo com esse passado. Vamos romper com o passado com medidas de caráter... Você acha que tem muito pouco curso de reciclagem para advogado da OAB? Eu acho que existe pouco curso de reciclagem, sim. Mas... Se você até me permite sobre isso, da pouca quantidade de cursos de reciclagem, o que acontece? A produção legislativa no país, ela é muito intensa. Tenha dúvida. Nós tivemos aí alterações de direito civil, direito de família, alterações no novo Código de Processo Civil. Né? A OAB daqui fez cursos dessas coisas? Olha, Duda, nós temos passeado e visitado muitos escritórios em Bauru. Acho que vai ficar muito pouco sem a gente ter passado. E, de fato, a gente não vê ninguém que frequentou cursos da OAB. Vamos ser direto, é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que o que o advogado está atrás também é de um... Ele espera que venha um jurista.
que dê a ele aquilo que ele tem que buscar em livros. Ele não quer uma palestra que ele consegue com uma mera visualização e leitura da norma legal. Tem que ter curso mesmo. E curso bom, né? Curso aprofundado. Curso bom. Precisamos de curso aprofundado. Mas, professor, o senhor me permite? A nossa questão aqui, referente a propostas, quando eu falo rompimento com o passado, nós temos inúmeras outras propostas. E dentre elas, nós temos também a criação da Comissão da Mulher Advogada. Então, fala-se muito a respeito do que há necessidade de termos uma atenção à mulher e pensa-se apenas na inserção da mulher advogada dentro da OAB. Sim, é importante a inserção da mulher advogada dentro da OAB. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas o mais importante é nós pensarmos nas questões atinentes à mulher advogada no dia a dia, no desrespeito aos direitos da mulher advogada no dia a dia. E para isso, o que nós pensamos? Ô, Cláudia, a advogada ainda é discriminada no exercício da profissão? Duda, esta é uma preocupação, Sim, na verdade, da própria sociedade, a proteção à mulher. Né? A vulnerabilidade, se não fosse preocupante, não tinha Lei Maria da Penha, por causa de violência doméstica, não tinha essa questão, não haveria... Mas eu falo assim, a profissional... A profissional também deve... Certamente. Até na questão, desde a questão salarial, desde a questão de exposição, nós, ainda como mulheres advogadas, nós podemos dizer que somos intelectualmente protegidas, né? Mas, como se porta, por exemplo, a mulher advogada diante da violência doméstica? A mulher advogada não tem este apoio. Então, é até mais difícil essa mulher encontrar, essa advogada encontrar apoio para uma queixa, para uma colocação, para as providências legais de proteção. E né? a questão do assédio sexual também. Fora isso. O assédio sexual tem que ser combatido. Claro. E isso é o que a gente nós temos como meta. Criação de programas, de palestras, difundir. Vamos ver o que fala mais o telespectador aqui. Pois não. O Marcos Almeida, boa tarde. Muitos dos integrantes da Chapa 4 nunca exerceram atividades na OAB. Como eles foram escolhidos para compor a chapa, sendo que há outras pessoas com mais experiência? Se me permite eu responder? Marcos, obrigado pela sua pergunta. Acho bem interessante, sim. Primeira coisa, Marcos, a questão que você coloca diz respeito também à falta de atuação da nossa OAB. A nossa OAB deveria ter te informado a todos, quais são os requisitos para a participação de um processo eleitoral da OAB. Então vou explicar aqui, professor. Para participar do processo eleitoral, há necessidade de ter 5 anos de experiência. 5 anos de experiência. E não se habilita um profissional para integrar uma chapa, não é requisito ele ter participado de uma OAB. A necessidade que se vê é que ele seja probo. A necessidade dele ser probo e ter boas intenções com a ordem e ter qualificação. E isso nós temos em todos os nossos integrantes. A questão da participação na OAB, isso faz parte até, muitos não conseguem participar, porque a própria OAB restringe a participação aos integrantes. Se assim o fosse, não teríamos a renovação que nós estamos pleiteando aqui hoje. O advogado João Abrantes Júnior faz uma pergunta. Avalone, muitas das pessoas que conhecemos não desejam ocupar um cargo político, ainda mais no dia de hoje em que ser político ganhou uma conotação complicada. No entanto, você está indo pelo caminho contrário e resolveu se candidatar à diretoria da OAB de Bauru. Por que isso? Será que ele está enxergando que ser da OAB é um cargo político? Talvez seja isso. Talvez seja isso, mas o que eu quero colocar é Marcos, que ele chama? Não, o João Abrantes Júnior. João, a questão é a seguinte, eu acho que há necessidade de todos nós, desculpa a expressão, mas acho que sairmos do casulo.
Não dá mais para nós ficarmos de fora de alguns momentos em que se exige uma modificação. E isso não sou eu, são todos nós. Todos nós devemos participar mais da vida da sociedade para buscarmos a mudança que todos almejamos. Cláudia, responde essa aqui você. Giovanni Miranda pergunta: nós temos que melhorar o diálogo da advocacia com o judiciário. Quais as propostas de vocês nesse sentido? Giovanni, olá, Giovanni, obrigada pela questão. De certa forma, o candidato a presidente, o Eduardo, respondeu, dizendo que uma das plataformas é de se criar uma comissão mista para uma aproximação com o judiciário. Há uma série de medidas que podem ser tomadas nesse sentido. O Brasil, professor Duda, tem 95 milhões de processos em andamento. Absurdo. Né? Há a possibilidade até de se criar situações de mediação pré-judicial. Né? O diálogo, enfim, com o judiciário, por meio desta comissão mista, poderá trazer muitos benefícios, não só à justiça, mas aos advogados. Né? Eduardo, o doutor o Matheus da Silva Bovolenta, ele fala: o doutor Avalone saiu da Comissão de Esportes e Lazer com 10 meses de atividades. O que garante que ele não vai deixar a presidência da OAB? A minha palavra, né? Matheus, eu garanto para você que eu cumprirei os 3 anos. Quando eu saí, já expliquei aqui anteriormente, eu saí porque eu não era valorizado e não achava a forma correta de gestão da atual administração. Posso, se Deus me permitir, viver mais 3 anos, estarei junto, sim, exercendo esse mandato e lutando por todos os direitos dos advogados. O Jefferson Fagundes, ele diz: sinto que a advocacia está caindo em desvalorização. Honorários baixos, falta de representação, desrespeito às prerrogativas e outras. Uma OAB ativa pode mudar esse cenário. Como fazer isso em Bauru, Cláudia? Duda, isso vai bem na toada de que a OAB precisa bem representar o advogado. Se a OAB bem representada dignifica a profissão, né, quem é que não quer pagar os honorários de um advogado bom, que vai dar uma boa orientação? A questão é trazer realmente dignidade ao advogado. Eu acho que a OAB tem que ser mais... E mais uma questão que diz respeito até à anterior, o fato de não ter, eu de fato nunca participei de nenhuma diretoria da OAB, por 2 razões. A primeira é porque nunca fui convidada. Não que não tenha me oferecido. E eu só vou onde eu sou convidada, como aqui hoje. E, em segundo lugar, Duda, eu nunca participei, mas é fato que a gente tem planos, temos projetos para essa qualificação da advocacia. Um dos projetos, é a própria aproximação da comunidade. Né? Nós temos clubes de serviço em Bauru, temos o Lions, como bem coloca o Eduardo, o Rotary. São instituições que podem somar com a OAB, assim como as instituições de ensino, para que a gente tenha uma devolução de fato, de uma representação de qualidade do advogado. Cláudia, Diga. O Matheus, ele questiona isso. Que você não dá aula em Bauru. Não é contraditório você querer ocupar um cargo na OAB de Bauru se você não é professor em Bauru? Olha, Matheus, eu queria dizer a você que eu estou à disposição dos 5 centros de ensino de Bauru. Eu adoro Bauru, adoro dar aula em Bauru. Fui assistente, os meus primeiros passos docentes foram aqui na IT. Fui assistente do professor Pietro, claro. Alarcon, enfim. E não tem nada de contraditório, muito pelo contrário. Eu tenho vínculos com a IT, mas todo mundo tem direito de construir a própria história. Né? Então, a gente vai construindo uma história docente, às vezes é bom sair debaixo da asa, né? Claro. Do marido, da família, enfim. Isso é importante para todo mundo. O Miranda fala: meu filho acabou de receber a carteira da ordem. Estamos felizes com a conquista e por ele continuar a profissão da família.
No entanto, não gostaria que ele enfrentasse as dificuldades que eu e minha esposa encontramos no início da carreira. Além do apoio familiar, uma OAB presente e atuante se faz necessário. Quais são os ideais para os jovens advogados, Eduardo? Bom, obrigado pela pergunta. A questão do jovem advogado é por nós tratada, professor, como uma questão prioritária. Nós temos que ajudar o jovem advogado na inserção do mercado de trabalho e inseri-lo também no contexto da OAB. Quando nós falamos isso, professor, inserir no contexto da OAB, não é simplesmente ele ocupar uma das comissões, é a comissão do jovem advogado, mas ele participar da comissão que ele entender, que ele quiser. Para quê? Para obter experiência junto com profissionais mais experientes no desenvolvimento do seu trabalho. Nós queremos também implantar a efetividade da comissão do jovem advogado em Bauru. Falo efetividade, porque aqui nós não temos uma comissão do jovem advogado. Eu fiz um questionamento, professor, junto à seccional. E pasme-se, professor, muito embora Bauru se diga alinhada à seccional, o trabalho desenvolvido lá é muito, mas muito efetivo, enquanto aqui é inexistente. Lá, pensa-se no jovem advogado realizando o trabalho junto da comissão como trabalhos práticos, audiências simuladas. Então, isso aqui você não vê. Não existe sequer uma cartilha. A cartilha, o atual administrador da OAB diz que sairá até o final do ano. Veja bem, professor, depois de 3 anos de gestão, o atual presidente diz que sairá uma cartilha até o final do ano. Isso é prova de que essa comissão não funciona. O Carlos Júnior, ele fala: conheço a professora Cláudia de longa data e sei do engajamento dela com o direito e com a educação. Hoje temos uma OAB que conversa muito pouco com as faculdades e, creio, centros de preparação para o exame da ordem. O que os doutores vão fazer para mudar isso? Como ele falou em você, aproveita, responde, complementando a dele. O que você acha do exame da ordem? Perfeitamente, Duda. Carlos Júnior, obrigada que me conhece aí de longa data. A questão é a aproximação. Nós falávamos no início aqui sobre experiência. Experiência não se impõe, experiência se troca. Os centros de ensino têm muito a oferecer para a OAB. Essa aproximação, esse diálogo, nós temos em Bauru excelentes professores que certamente poderão participar do aperfeiçoamento profissional em cursos na OAB. Na OAB, afinal a OAB ela não é faculdade, ela não é universidade. Ela é, na verdade, uma instituição de apoio ao advogado. E não existe melhor lugar para se estudar do que a faculdade. Se as faculdades nos apoiam, né, a devolução para a qualidade da advocacia é muito grande. Agora, a OAB e a prova, isso é uma verdadeira angústia, né, para os egressos da faculdade. Há um percentual de reprovação muito grande. Mas nós não podemos nos alinhar contra, Duda, algo que vem com critérios de avaliação, com critérios de aperfeiçoamento. Né? O que não pode é ser o único critério, só a prova da OAB. O que não pode é haver uma distância muito grande entre o que se fala na sala de aula e o que se pede na prova. Se isso estiver alinhado, e é essa a ideia da aproximação, o exame de OAB é uma passagem para o aluno. É um momento de realização. Não existe para o aluno, e eu conheço bem isso, algo mais feliz do que terminar uma prova e falar: fui muito bem, professora. É um reconhecimento, inclusive, à qualidade do curso que ele fez. Sem dúvida. Enfim, eu agradeço aí a oportunidade de me manifestar sobre isso, professor. O que você acha, Eduardo, da prova do OAB? Eu acho que a prova da OAB, ela tem que existir. Ela é um instrumento importante, né? Um instrumento importante, mas ela deve ter os limites naquilo que é exigido para o mínimo necessário para o exercício da profissão. Não pode ser mais que isso também. Né?
É muita pergunta chegando aqui. Que bom. Porque teve pessoas até que fizeram segunda pergunta e eu cortei. O Elton Jacques. Você destacou até agora a importância do OAB ser atuante para a categoria. Como entidade de classe é uma premissa importante. No entanto, a OAB também precisa estar junto da comunidade e dos assuntos que são de relevância. O que você pretende fazer para estreitar essa relação da OAB com a comunidade bauruense? Eu queria fazer essa pergunta. O que dá para vocês fazerem para que a OAB se enquadre mais na comunidade bauruense? Bom, Muito boa pergunta. Um dos pontos, professor, a gente coloca que é a Comissão de Filantropia. A Comissão de Filantropia, na nossa gestão, ela será mista, com atuação de membros atuantes na sociedade, junto com advogados. Tive a oportunidade ontem mesmo de conversar com o Miguel Daré e falei para ele: Miguel, nós vamos agir assim e eu gostaria de saber se nós teremos o seu apoio junto na comissão para ações sociais, devolvendo à nossa comunidade parte do trabalho que é necessário devolver. E o Miguel, de plano, já falou que estará conosco. Mas as nossas ações não podem se restringir a isso. Nós temos que ter também a questão da orientação jurídica. Hoje, nós temos a Comissão de Orientação Jurídica. Fala do papel da OAB como defensora da sociedade. Que a gente viu a OAB... Precisa. Principalmente em cima da corrupção que está aí. Dúvida, sem dúvida. A OAB precisa ser mais ativa quanto a isso, né, professor? Ter posições mais firmes e participar mais. Até conversando com a sociedade, chamando a sociedade para o diálogo e tendo uma atitude mais coerente. Eu acho que isso é de suma importância. Se me permite, todas as nossas propostas, elas sempre voltam para essa questão, né? Qual é a função social da OAB? Né? Se nós olharmos nas outras esferas, a própria OAB federal teve um papel muito significativo até na redemocratização do país, Duda, né? Quando, por exemplo, questionou a lei de anistia e uma série de situações que dizem respeito à democracia do país. Agora, em Bauru, né, qual é a função social? Nós temos, na verdade, que primar pela transparência. Não é possível hoje que se tenha dificuldade, dentro da subseção, de ter qualquer tipo de informação. E eu, com muita cautela e com toda a ética, gostaria de colocar uma questão. Os advogados de Bauru não estão listados no site da OAB. Quando alguém liga para a OAB e fala, eu quero um advogado, são indicados 3 ou 4. Não são 3 ou 4. A OAB não é de ninguém. A OAB é para todos nós. Os advogados precisam estar listados no site. É a transparência. Quero uma segunda informação, Duda. Uma guia, como se fosse o material da Unimed. Unimed não tem? Isso é básico, né? E essa é até com muito mais reserva e com toda a cautela que a ética me impõe. Por exemplo, eu como advogada inscrita na subseção de Bauru, eu quero saber informações sobre um lamentável fato que aconteceu na OAB. Uma senhora se dirigiu até a OAB para fazer uma representação ou uma queixa de atuação profissional. E, lamentavelmente, sofreu um acidente e faleceu nas dependências novas lá, reformadas da OAB. Eu, como advogada, Duda, eu gostaria de abrir o site da OAB, subseção de Bauru, e saber o que está sendo feito sobre isso. Eu quero saber se a vítima ou a família da vítima está sendo assistida, se isso foi um erro, se isso foi um infortúnio, ou se isso foi um defeito do elevador. A falta de cultura, né? A gente quer saber os desdobramentos. O que está acontecendo? Isso diz respeito... Está havendo assistência? A gente precisa saber o que está acontecendo. Na minha gestão, se tivesse acontecido um fato lamentável como esse, eu estaria informando todo dia todos os advogados e principalmente a sociedade bauruense, que merece saber o que está acontecendo. É cultura da transparência que a gente precisa ter. Exatamente. Cultura da transparência. E no respeito. Infelizmente, nós chegamos em 40 minutos. E é o tempo que nós vamos dar para os outros candidatos 40 minutos. Mas eu vou dar agora uns 2, 3 minutinhos para cada um fazer a sua colocação final depois dos 40 minutos. E claro que
o grande fechamento dessas entrevistas, nós vamos mostrar os 5 candidatos e os seus vice, vai ser o debate. Aí o debate vai ter 3 horas de debate e acho que vai ser uma coisa que Isso é muito advogado bom. perguntando É muito para advogado. importante. Claudinha, o que você gostaria de falar mais para o telespectador? Em primeiro lugar, agradecer a abertura sua, Duda, e os 20 anos de TV Prevê, dialogando com Bauru e trazendo coisas boas para Bauru. O que eu peço, meu recado final nós pedimos o apoio de você, advogado, de você, nosso colega, pedimos que reflita e que analise as nossas propostas, que dialogue conosco e que nos dê esse benefício de poder trabalhar em prol da instituição, da OAB. Eduardo. Bom, primeiro gostaria de agradecer o espaço concedido aqui para estar expondo nossas propostas e ideias para a OAB Bauru, propostas e ideias que nós temos como que mudarão o rumo da nossa advocacia. E pedir a você amigo, a você colega, a você eleitor, que estejam conosco, venham nos ajudar a renovar a nossa OAB, venham trabalhar conosco amanhã também, fazendo com que a nossa entidade de classe tenha a respeitabilidade que todos nós ensejamos. Tá aí, um número de perguntas muito grande, mostra como a TV Prevê está certa em trazer os candidatos da OAB. Afinal de contas, se não é a única, é uma das únicas entidades que defende a sociedade civil. Por isso que todo mundo sempre, quem é advogado, quem não é advogado, sempre cobra um papel atuante da OAB na defesa das coisas públicas. Claudinha, obrigado pela presença, Duda, viu? Obrigada. Tá? Eduardo, obrigado pela presença. E vou encontrá-los ainda no debate. No debate. Certamente. Certamente. Então vamos estar lá. Obrigada, Muito Duda. obrigado. Eu agradeço a sua audiência. Então, na sexta-feira, tem outro candidato aqui. E até a semana que vem, todos virão aqui. E continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.